As 7 eras preparadas por Deus. Apocalipse 6, de 1 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é e que pode suster-se? Exegese. Versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Este verso nos fala que Jesus abre o 1º selo do livro recebido do Pai, onde está gravado o plano inteiro para a humanidade. Versículo 2. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O 1º selo de Deus fala do estabelecimento do Evangelho da Água e do Espírito em Jesus Cristo como plano de Deus para libertar a humanidade do pecado
e da vitória deste plano. O plano de Deus Pai para tornar a humanidade seu povo, salvando-a de seus pecados, começou com o Evangelho da Água e do Espírito em Jesus Cristo, ou seja, com a libertação da humanidade do pecado através do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Deus libertou as almas de todos os pecados do mundo com o Evangelho da Água e do Espírito e continua a fazer isso enquanto nós falamos agora. Este é o primeiro plano que Deus preparou para a humanidade. Este primeiro plano de Deus é para a salvação da humanidade, por meio da vinda de Jesus Cristo a esta terra, seu batismo, crucificação e ressurreição. Esta era do cavalo branco se refere à vitória de Deus na justa guerra do Evangelho, que cumpriu a libertação da humanidade de todos os seus pecados. Isso também nos fala que o Evangelho da Água e do Espírito continuará a triunfar. Versículo de 3 a 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Isso nos fala que durante a segunda era preparada por Deus, o mundo se tornará de Satanás. A aparência do cavalo vermelho aqui significa que o mundo ficará sob o domínio de Satanás. Satanás trouxe guerra a este mundo, tirando a sua paz. Por causa dele, o mundo passou por 2 guerras mundiais, um incontável número de pessoas perdeu suas vidas como resultado, e aqueles que sobreviveram tiveram uma vida precária, sem paz. Mesmo agora, nações e estados por todo o mundo desconfiam uns dos outros e planejam guerra contra o outro, tirando a paz de muitos lugares. Esta era é a era da guerra e do genocídio. Versículo de 5 a 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esta terceira era, da qual Deus fala, é a era do cavalo preto, a era da fome física e espiritual para a humanidade. Por todo o mundo de hoje, muitas pessoas não foram salvas devido à sua fome espiritual e muitos também estão morrendo por fome física. Nós devemos nos lembrar que estamos vivendo nesta terceira era. Com sua passagem, a era do cavalo amarelo chegará. Versículo de 7 a 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A 4ª era preparada por Deus é a era do cavalo amarelo. A Bíblia nos fala que é durante este período que o Anticristo iniciará suas atividades e que esta era também é a do martírio dos santos. Este é o tempo em que o Anticristo irá roubar a fé verdadeira dos santos, perseguir e matar aqueles que não o adorarem ou não receberem a sua marca. A partir de então,
o mundo estará sob a ação das pragas das 7 trombetas. Neste tempo, o martírio dos santos será inevitável. Versículo de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A 5ª era de Deus é a era do arrebatamento e da ressurreição dos santos. Após esta era, começará o reino milenar. A passagem nos fala que nós devemos crer no martírio, ressurreição e arrebatamento que nos aguarda e que devemos viver pela nossa fé e esperança no novo céu e nova terra que Deus nos prometeu. Versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. A 6ª era de Deus é a era da destruição do primeiro mundo que Deus criou. É neste tempo que as pragas dos 7 cálices descerão sobre o mundo, quando o sol, a lua e as estrelas perderão seu brilho e a terra afundará sob as águas dos terremotos. Versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Durante a 6ª era, a destruição do universo criado por Deus ocorrerá pelas pragas dos 7 cálices. Uma grande confusão envolverá o mundo, pois as estrelas cairão do céu e a terra será destruída. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Este versículo nos fala que quando as pragas dos 7 cálices forem derramadas, o céu desaparecerá como se fosse um pergaminho enrolado e todos os montes e ilhas serão removidos de seus lugares. Desastres que indicam tremores de terra que irão abalar a estrutura física do mundo. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Durante esta era do 6º selo, quando Deus derramar as pragas dos 7 cálices, não haverá ninguém vivendo nesta terra, nem reis, nem poderosos, que não tremerá de medo pela ira do Cordeiro. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A ira de Deus será tão grande que toda a humanidade tremerá de medo. Esta será a primeira e a última vez que toda a humanidade será atingida pelo medo. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quando as pragas dos 7 cálices forem derramadas, todos, e não obstante a sua força e poder, tremerão de medo dos grandes desastres que descerão sobre eles da ira de Deus. Não há ninguém que pode permanecer diante da ira de Deus sem temor. O que é então a 7ª era?
A sétima era preparada por Deus é a era na qual os santos viverão no reino milenar, que será seguido pelo novo céu e nova terra, na qual eles viverão para sempre.